Santo Deus poderoso. Apocalipse, capítulo 6, verso 4. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Verso 8. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poderoso, que eu venha diminuir, Senhor, venha crescer, Pai. Nos dê força para anunciar essa palavra. Que o Senhor venha derramar a revelação do Teu Espírito Santo. Que a Tua graça venha ser conosco, a Tua misericórdia venha ser conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dependo de Ti, sem Ti nada posso fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus te abençoe poderosamente. O tema hoje da mensagem é Apocalipse. E nessa mensagem eu quero retratar sobre o Apocalipse. O Apocalipse, ele virá após a manifestação do Anticristo. Quando as pessoas estiverem dizendo paz, segurança, a paz, a segurança, então virá uma repentina destruição, como uma mulher que está com dores de parto. Deus santo de poder e glória. Ou seja, existe algo que o detém. Existe algo que detém o Apocalipse. Existe algo que detém o Anticristo. E esse algo é uma força maior que o Anticristo, que é Jesus Cristo, que esmagará o Anticristo com o assopro da sua boca, com o resplendor da sua vida. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá com uma coroa de diadema, os seus olhos como chama de fogo. Deus santo tem poder e glória. E meus irmãos, prestem atenção na mensagem, esquece o que está acontecendo ao redor. Fica focado, não fica focado no pregador, no jeito que ele mexe, no jeito que ele fala, na aparência. Fica focado na palavra que sai da boca do pregador, na doutrina que sai. E o Apocalipse virá. Ele será a ira de Deus na terra. Ele será a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O arrebatamento será secreto.
Deus arrebatará a igreja. O justo é arrebatado antes que venha o mal. Deus Santo e Poder e Glória. E eu venho nessa mensagem te revelar quem é o anticristo. Por isso, meus irmãos, é necessário você estar preparado para o arrebatamento, porque o Apocalipse serão 7 anos de grande tribulação, a qual os reis da terra, os grandes, os poderosos, correrão para as cavernas, correrão para os montes e dirão para as cavernas e os montes: caiam sobre nós. Eles procurarão a morte e a morte fugirá deles, porque não creram na palavra da verdade para se salvarem. Deus Santo e Poder e Glória. Porém, Deus no Apocalipse, Ele será misericordioso e dará chance, porque quanto à vida, à esperança, Deus separará 144 mil selados, jovens que não tiveram relações sexuais com mulheres, jovens que são virgens, esses receberão o sinal da testa no nome do Cordeiro e do Pai, esses serão separados de Deus. O Senhor vai arrebatar a igreja e é necessário você estar ligado com o Senhor Jesus Cristo, Deus Santo e Poder e Glória, para você não ficar para trás. Estarão 2 no campo, um será deixado e outro será levado. Estarão 2 numa cama, um casal, um será deixado e outro será levado. Paulo disse: um homem foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu, no espírito ou em corpo, Deus o sabe. Paulo não sabia de tudo, Paulo dependia da revelação do Espírito Santo de Deus. O anticristo, ele reinará sobre a terra 7 anos. O anticristo, enquanto a igreja, a noiva de Cristo, estiver aqui na terra, o anticristo não pode colocar as manguinhas de fora, as asas de fora, bater as asinhas e dominar sobre a terra, porque Jesus o detém. Quem é o anticristo? Aquele que não prega o evangelho de Deus. E aqui está dizendo, no verso 9, que aqueles que amam a palavra de Deus, eles morrerão no Apocalipse, porque muitos que estão na inércia agora, despertarão no Apocalipse, ligarão novamente com a videira, serão enxertados no jambuzeiro pela fé, e despertarão e dirão: ainda há esperança para mim, porque eu voltei a sentir o Espírito Santo, eu voltei a sentir a presença, eu voltei, aleluia, a estar ligado no jambuzeiro, na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Eu senti a presença com a palavra, porém virá grande represália do anticristo, que se oporá contra tudo que se chama Deus, se assentará no templo como se fora Deus, mas não anunciará o evangelho. Ele matará os que pregam a palavra de Deus. Por isso no Apocalipse está escrito que virão muitos
com as vestimentas salpicadas de sangue. João, na revelação na ilha de Patmos, onde ele estava solitário, sozinho, para proveito do Evangelho, ele teve a visão que via muitos servos do Senhor Jesus Cristo vindo com as vestimentas salpicadas de sangue. Glória a Deus! E o Senhor Jesus falou para ele: esses são os que não negaram a Cristo no Apocalipse, que lavaram suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Jesus virá num cavalo branco, vitorioso para vencer, porque ele é fiel e verdadeiro e peleja com justiça. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. E a Bíblia fala que o anticristo é a besta. E a besta criará uma imagem para que todos venham adorar a besta. E todos aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos. Não comprarão, não venderão. O sinal da besta será na mão ou na testa. E o seu número será número de homem, 666. E todo aquele que tiver o sinal na mão ou na testa e adorar a imagem da besta será lançado no lago de fogo e enxofre perante os anjos e o Cordeiro. E tomará do cálice do furor do Senhor, de Calaplasher, de Comanaga, Suriandalabás. A Bíblia fala dos 4 cavaleiros. O cavaleiro amarelo trará peste, tirará a paz da terra, trará fome. O cavaleiro vermelho, que fará essas coisas. O cavaleiro amarelo ganhará legalidade para matar. Os homens. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Quem crê na glória a Deus? Será solto no Apocalipse 4 demônios que estão presos no Eufrates para atormentar a terra. Será solto no Apocalipse também um demônio que é chamado de rei, está preso no abismo e virá com os seus anjos. Deus Santo tem poder e glória para danificar os homens. Deus Santo tem poder e glória. Ele placher remede comarás. Por isso, meus irmãos, o anticristo é a besta, o falso profeta, que troca a palavra de Deus por fábulas, que troca a palavra de Deus por autoajuda. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Por isso, 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio serão 3 anos e meio de tribulação, onde as pessoas sentirão a ausência do Espírito Santo. Joel profetizou, Amós profetizou, que aquele grande dia será um dia terrível, a qual os homens procurarão a paz e encontrarão. É como andar na rua, dar de cara com um leão, com um urso, chegando em casa, dar de cara com uma serpente.
se compara à tribulação que os homens terão sobre a terra. Deus Santo de poder e glória. Por isso, meus amados, o Apocalipse se aproxima. Eles forçarão vocês a assumirem a besta. Deus Santo de poder e glória. E a grande inimiga de Deus, que é a Babilônia, cairá no final. Que é a prostituição, que é a imoralidade sexual. Nada de se rejeitar é santificado pela palavra de Deus. O problema é você pregar a palavra de Deus em pecado. Ninguém consegue tanto tempo se manter pregando a palavra de Deus em pecado. Aquele que quer anunciar a Cristo deve apartar-se da iniquidade. Não pode Satanás trabalhar contra o seu próprio reino. Quem trabalha para o reino dos céus prega a palavra de Deus. Se você não estiver, aleluia, no posicionamento que Deus requer na santidade, você não conseguirá sobreviver pregando a palavra de Deus. Porque Satanás virá contra você. Jesus virá contra você. Por causa da hipocrisia, como ele foi repreendendo os fariseus. Jesus repreendeu os fariseus porque eles eram hipócritas. Deus Santo de poder e glória. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como foi no tempo de Noé, como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, assim Deus livrará a igreja. Deus Santo de poder e glória. Virá duas testemunhas após os 3 anos e meio. Eles terão autoridade para cerrar o céu. E o fogo de Deus sairá das suas bocas para consumir os seus adversários. Eles terão autoridade para lançar todo tipo de praga sobre a face da terra. As nações, após a morte das 2 testemunhas, darão presentes umas às outras com a morte dos 2 profetas. Eles virão anunciar a Cristo o arrependimento na metade do Apocalipse, para que as pessoas venham se arrepender. Porém, meus irmãos, quem quiser assumir a Cristo no Apocalipse terá que fugir para os montes, terá que passar necessidade, fome, porque Cristo não vai estar reinando perante os homens na terra entre 7 anos. A maior religião do mundo é o cristianismo. A igreja, ela é bem maior do que paredes. A igreja é bem maior que o templo. Se Deus se limitasse só no templo de mãos, Deus seria muito pequeno. Mas em Hebreus capítulo 9 vai dizer que ele é bem maior e bem mais perfeito do que templo por mãos.
Por isso não ache que Cristo Jesus, que a igreja é só aqueles irmãozinhos que vão de ternos na igreja domingo. Paulo disse: fiz-me para com todos, para ganhar todos. Fiz-me como se estava sem a lei, não estamos sem a lei de Cristo, para ganhar os que estavam na lei de Cristo. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. Ou seja, não importa o costume da sua denominação, o que importa é a obediência na palavra. É isso que Deus está interessado. Religião pura e imaculada para Deus é fugir da corrupção do mundo, aleluia, e levar a palavra, o evangelho para os aflitos, os pobres e as viúvas. É a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas ninguém se prive da graça de Deus. Seguir a paz com todos. Perseverar na paz. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. Então, o anticristo ele se ajuntará um grande exército contra os santos que estiverem aqui. De Gogue a Magogue. A grande batalha do Armagedon. Mas a Bíblia diz que os santos clamarão, que os santos cultuarão a Deus, ou nas cavernas, ou nos vales, ou nos desertos. Não sei onde será, mas a Bíblia relata que assim, quando eles começarem a adorar a Deus, Deus derramará fogo dos céus, que consumirá o exército de Gogue a Magogue do anticristo. E Cristo, com o resplendor da sua vinda, destruirá o anticristo, a besta. E ele enxugará do rosto toda lágrima. Foste fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Deus santo e poder e glória, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. E toda língua e todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante o trono branco. Grandes, pequenos. Deus santo e poder e glória. Porém, para a igreja, para aqueles que venceram, ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverar até o fim. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a lei da liberdade, a que persevera. Todo aquele que persevera tem a Cristo e tem a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O anticristo, a besta, fará sinais e prodígios. Porém, a diferença das duas testemunhas que também virá com fogo do céu, o anticristo derramará fogo do céu. Porém, o fogo do céu do anticristo é estranho. Não tem purificação, não tem palavra, porque onde tem palavra, tem purificação. A palavra de Deus é fogo. Ela é fogo, é refinada, como uma prata em forno de barro, 7 vezes mais. Assim é a palavra de Deus. Nada é de se rejeitar e é santificado pela palavra. Quem crê agora a Deus?
Porém, o anticristo, ele derramará um fogo estranho, sem palavra. E os que amarem a palavra serão mortos. Por isso, o tempo de você aceitar Cristo Jesus na sua vida, de aceitar a palavra, é agora. Você está preparado para encarar o sistema, para passar fome, para não vender, para não comprar, para ser torturado, a se prostrar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram torturados. E o rei Nabucodonosor olhou para eles e disse: quem não se prostrar será lançado dentro da fornalha ardente. Tortura psicológica. Para que eles viessem a se prostrar. A intenção de Nabucodonosor não era jogar ninguém na fornalha, mas era torturá-los, colocando medo. Por isso, meus irmãos, é tempo de você fechar com Jesus, ficar ligado com Jesus. É tempo de você se converter dos seus maus caminhos. As 7 trombetas tocarão no Apocalipse. Virão ais sobre a terra. Virá terremotos. A água virá o absinto. A água se transformará em amargor. Deus Santo tem poder e glória. Por isso o modelo das 7 igrejas em Apocalipse vai dizer sobre 7 igrejas. A carta do nosso Senhor Jesus Cristo aos anjos da igreja, que é o pastor. Quem crê na igreja? 7 igrejas, 5 delas estão reprovadas. Glória a Jesus por essa revelação. Por que estão reprovadas? Porque deixaram a fé. Abandonaram o primeiro amor, que é a fé que persevera. A igreja de Efésios evangelizava bem, falava muito no nome de Deus, mas já não obedecia mais. E Jesus disse: eis que eu tenho contra vocês que abandonaste o primeiro amor. A igreja de Pérgamo era uma igreja prostituta. A igreja da Odisseia amava a prática da sodomia. Deus Santo tem poder e glória. Era rica perante os homens, mas pobre perante Deus. A igreja de Esmirna e Filadélfia, as únicas 2 igrejas que estavam aprovadas perante o Cordeiro. O que elas tinham em comum para estarem aprovadas? Guardavam o cheiro de Cristo. Guardavam a essência.
não estavam prostradas no pecado. Paulo disse: não deixarei que o pecado venha dominar em meu corpo mortal. A igreja de Esmirna e Filadélfia fugia da corrupção e levava a palavra, perseverava na palavra. E a Bíblia fala em Apocalipse que os que vencerão são aqueles que levam o sangue do Cordeiro e o testemunho de Jesus Cristo, que é fiel à palavra. Esses são os que vencerão. Sem palavra você não vence. Paulo disse: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação dos gentios. Paulo foi e pregou para os judeus não aceitaram seu testemunho. E ele disse: agora eu vou ser ministro, doutor dos gentios, está lá em Romanos. Os gentios são aqueles que estão fora do conhecimento da verdade. Paulo foi lá pregar para eles. Embaixador em cadeias, pessoas que estão escravizadas, presas em grilhões, presas em cadeias espirituais. Quando Saul perseguia Davi, Saul fez Davi cair em prisão espiritual. Saul fez Davi se atolar num charco de lodo. Só que ele disse: o Senhor me tirou do charco de lodo e firmou os meus passos na rocha. O rei Zedequias jogou Jeremias no calabouço e fez ele ficar atolado lá na lama. Mas Deus entrou com a provisão, com a libertação. Jeremias clamou. Jonas no fundo do ventre do peixe, à beira do inferno, porque estava rejeitando o seu chamamento. Chamamento é salvação. Jonas clamou e Deus o resgatou. Clamou com sinceridade. Por isso, meus irmãos, essa é a palavra que eu trago para você. O Apocalipse se aproxima. Pelas profecias, pelos acontecimentos. Necessário estarmos ligados. Até porque se hoje Cristo te chama, você está ligado no videiro. Você está amando a palavra. Ele disse, já encerro aqui agora, para quem olharei? Isaías 66, verso 2. Para aquele que treme diante da minha palavra e que é abatido de espírito. Para esse olharei. Deus olha para aquele que olha para a palavra de Deus, mesmo ali sabendo das suas fraquezas. Mas ele teme: eu quero mudar. Eu quero praticar a palavra. Eu quero praticar a fé. Senhor, me ajude. Eu quero largar o meu pecado, eu quero mudar de vida, eu quero me converter, eu quero receber o Espírito Santo na minha vida. Me ajuda. Aí o Senhor te enche de força. O Espírito da fortaleza, do equilíbrio, do amor. Deus Santo e poder e glória. Então ele diz: não temas, ao pequeno rebanho. O Pai vos agradou e dará a vocês o reino.
Amém? Fico com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente. Seja liberto, seja curado, seja renovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz ao Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando